Uma salva de palmas para a Escola Pedro de Santarém. As minhas filhas andaram na Pedrita. Muita gente aqui estudou na Escola Pedro de Santarém. Muita gente. O meu irmão estudou na Pedro de Santarém entre 1984 e 86. Eu estudei na escola ao lado, na Quinta de Marrocos. E com quem a Pedro de Santarém brincava, chamando Quinta dos Marrecos. Mas era num tempo... Desculpa que eu estou a olhar assim de lado. Gosto de ver as pessoas. Era num tempo em que a escola fazia sentido. A escola pública portuguesa teve um tempo em que fazia sentido porque nós, professores, aqueles que também eram alunos, até meados dos anos 90, na verdade, início de 2000, atrevo-me talvez a dizer até ao consulado terrível, tenebroso de Maria de Lourdes Rodrigues, até ao aparecimento dessa senhora que tanto mal fez a Portugal e há de ajustar contas nas chamas de Pedro Botelho, como diz o Gil Vicente. Pois bem, houve um tempo em que a escola portuguesa fez sentido porque não só a carreira docente era respeitada, como havia de facto uma missão. A missão de professor fazia sentido. Mas fazia sentido também por qualquer coisa que nós, professores, não podemos esquecer hoje em 2023. Um professor não é de facto um tecnocrata. Um professor não é alguém que substitui a relação pedagógica humana pela relação computacional do aluno frente aos PowerPoints. Um professor não pode substituir o livro pelo computador nas aulas, pelo Teams ou pelo Zoom, ou seja o que for, de plataformas digitais. Essa ideologia oca, como eu tenho escrito em tantos artigos ao longo destes últimos quase 15 anos, a ideologia oca do digital, para a qual todos nós fomos convidados, seduzidos, manipulados pelas luzes impuras de que fala o Eugênio de Andrade, nós, professores, fomos empurrados para essa ideologia oca, sob ameaças várias, umas explícitas, outras veladas. Nós, em 2023, temos de recuperar algo que a escola, nos anos pós-abril, de facto deu. A liberdade no exercício da docência, a liberdade de fazermos das nossas aulas um lugar de cultura, de memória, um lugar onde os alunos se sentem vivos e o professor também, e devemos exigir de uma vez por todas, e isto é impopular o que vou dizer, mas devemos exigir mesmo, que de novo o âmago do ensino esteja no professor, e é isto que os pais têm de entender. O âmago do processo do ensino, do processo ensino-aprendizagem, não é de facto o aluno. O aluno, assim como não é um cliente, também não é exatamente o agente do processo educativo. O agente é o professor, porque é o professor que detém o saber. É o professor que detém o poder da comunicação e o poder de seduzir o aluno para as aprendizagens. Não são alunos nascidos nos anos 2000, vítimas de um aparelho tecnocrata alienante, vítimas do PowerPoint e das plataformas digitais. Não são os alunos com 15, 14, 13 anos, 17, que têm de exigir, seja o que for, aos professores. Isso não pode ser, e os pais têm de entender isso. Porque quando os pais se queixam da qualidade das aulas e do facto de nós, professores, hoje estarmos a fazer mais uma vigília, mais uma manifestação, mais um encontro, nós estamos a fazer estes encontros e vigílias e manifestações para que os pais entendam que os filhos da escola pública têm que ter aulas de qualidade, e para terem aulas de qualidade é ao professor que se deve dar toda a centralidade do processo pedagógico, não é a outros, é ao professor detentor do saber, que tem tempo para ler e para investigar, que é respeitado pelo Ministério da Educação, ou assim deveria ser. É o professor que tem de ser bem remunerado, tem de ser liberto, tem de ficar liberto, tem de ser livre de toda a aparelhagem tecnocrata, burocrática que nos escraviza. Somos nós, professores, que temos de dizer aos pais o seguinte: os encarregados de educação num país pobre como o nosso
põem os seus filhos na escola pública porque não têm dinheiro, a maioria não tem dinheiro para pôr em colégios privados. Então, se põem os filhos na escola pública, têm que estar com os pais, têm que estar com os professores, no momento em que a escola pública está numa crise profunda, porque retiraram ao professor o seu magistério. Se os pais não entendem isto, então não entendem que os seus filhos são vítimas de uma educação alienante e que, por ser alienante, alienou o próprio professor do centro do processo educativo. Esta é uma questão fundamental que temos de levar às reuniões com os pais, temos de levar aos conselhos de escola, temos de fazer crer e fazer acreditar aos nossos colegas que não estão aqui, e muitos deveriam estar. O maior agrupamento de escolas do país, a Virgílio Ferreira, tem apenas 2 professores aqui, e nós temos de ser capazes, aqueles que acreditam na escola pública de qualidade, nós temos de converter, quase que me apetece dizer o verbo evangelizar, nós temos de converter os colegas que, céticos, desencantados, que desacreditam da própria força da classe a que pertencem, nós temos de os fazer acreditar no óbvio. É preciso nas escolas, é preciso que o próprio Ministério perceba que essa história do aprender a aprender, essa história de pôr o aluno no centro do processo educativo, isso, a meu ver, foi apenas e só para manipular e retirar poder aos professores, com a consequência de eles, alunos, ficarem mais fracos. Colegas, há várias questões aqui muito graves neste momento em que nos aproximamos do 25 de Abril e dos 50 anos da sua celebração, enfim, daquilo que foi o 25 de Abril de 74. Eu gostava muito de vos dizer que a nossa luta vai ter eco no Ministro João Costa, vai ter eco nos secretários de Estado da Educação e que vai ter eco no Conselho Nacional de Educação. Eu gostava de dizer que acredito que vai ter eco, acredito que as negociações vão chegar a bom porto, mas eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso porque, como nós todos estamos a ver, e é bom que os pais também percebam isto, a estratégia do governo deste e de todos os outros foi sempre adiar os problemas, dar migalhas com uma aparência de solução, e neste caso específico, em 2023, é óbvio que o que estão a fazer é a estratégia do vamos vencer-vos pelo cansaço. É bom que nós, depois desta vigília, amanhã, na semana que vem, daqui a um mês, daqui a meio ano, estejamos cientes de uma coisa. A luta que começámos há 5 meses não pode parar por uma razão relativamente simples. O que está em causa neste país pobre, onde continua a haver 2 milhões de pobres, exatamente como no tempo do fascismo, o que está em causa é que nós, professores, temos de assumir, verdadeiramente assumir, o papel de vanguarda que nos cabe nesta situação em que estamos a viver hoje, 2023. E o papel de vanguarda tem que ver com o seguinte. Há pouco perguntavam-me o que é que eu achava que iria acontecer. Eu estou atento ao que vai acontecer, estamos todos, mas eu não quero olhar só para o curto prazo. Há uma questão terrível que se põe no horizonte, que é o modelo sueco de escola que querem implementar em Portugal. Não sei se os colegas conhecem o modelo sueco de escola, mas se não conhecem, informem-se. Em traços largos, é como acontece nos Estados Unidos, é como aconteceu na Suécia, é como acontece em outros países em que o regime neoliberal de facto vinga. O professor não é mais um funcionário do Ministério da Educação, o professor trabalha para agências de educação. Um pouco como os nossos colegas, que merecem todo o nosso respeito, das AECs, das atividades extracurriculares. Eles trabalham para agências de educação e depois são requisitados pelo Ministério, pelas escolas, pelos agrupamentos de escola. Ora, o que está no horizonte, e é isso que nós temos de ter muita atenção, é o seguinte: se nós embarcarmos na história de transformar as nossas aulas em modelos de ensino online, digital, fazendo o elogio provinciano, fazendo o elogio pacóvio do computador e das salas online, daquelas coisas esotéricas que nos parecem todas muito modernas, se nós embarcarmos nesse discurso, se nós embarcarmos nessa ideologia oca, o que nos espera
digo sinceramente, o que nos espera é a precarização absoluta da profissão docente e, no limite, aquilo que é o tutor online. O professor grava umas aulas e daqui a uns anos o que nós vamos ter são, enfim, auditórios com alunos, 100, 200, 300 alunos, com aulas gravadas e eles a ver nos auditórios ou a ver online. Onde é que fica o professor no meio disto? Onde é que fica o professor no meio disto? Fica na rua. Fica desempregado. Recebe um subsídio, chamem-lhe o que quiserem. E, portanto, nós temos de ter... Há que ter aqui, para além das palavras de luta, nós temos que ter aqui, sinceramente, colegas, uma visão histórica do que se está a passar. Não é por acaso, é talvez até simbólico, reparem bem, que depois daquela entrevista horrível à revista Visão, em que o António Costa aparecia em pose de rei Luís XIV, rei absoluto, é muito interessante ver que é a partir daí que este governo começa a dar tiros nos pés e tiros no peito. Um governo que foi eleito com maioria absoluta, um governo que se diz socialista e que nem todas as manifestações de professores, vigílias e encontros, nem por uma única vez o Ministro da Educação tem coragem de vir falar com os professores. Que socialismo é este? É o socialismo da cobardia, em que todos temos de ser cobardes para sermos socialistas. Ora, meus amigos, nós temos de fazer lembrar a este Ministério da Educação e ao próprio Governo algo que a mim me parece fundamental. Em tempos, houve um grande socialista, de facto, que disse que os portugueses tinham direito à indignação. Pois é, pois temos direito à indignação. Esse mesmo português disse defender, em 1975, no PREC, um socialismo de rosto humano. Eu acho que o António Costa e quase todos os deputados daquele partido, que hoje eu não sei se é socialista, a única diferença que eu vejo entre o PS e o PSD é o D. Esses deputados todos, na verdade, que têm sensivelmente as nossas idades, 40, 50 e poucos, 40 e qualquer coisa, deviam ir ver livros de história, deviam ir às aulas de história, deviam regressar à escola, deviam aprender convosco, deviam aprender connosco e ter memória histórica. Onde é que eles puseram o socialismo de rosto humano para fazerem isto aos professores? Não há progressão na carreira. Há congelamento nos 5º e 7º escalões. Um professor tem 22 anos de ensino atrás de si e ganha, em proporção, menos do que há 20 anos. Pois bem, eu tenho escrito muito sobre educação em Portugal, é verdade. Tenho ido, enfim, defender uma causa que me parece justa. Eu não represento nenhum sindicato, eu não represento nenhum partido. Eu represento, se é que é possível isto, todos aqueles que pensam pela sua cabeça e todos aqueles que, lutando por uma escola de qualidade, perceberam finalmente em 2023 que o professor não pode ser um tarefeiro, o professor não é um burocrata, o professor não é um empregado dos serviços administrativos, sem desprimor para quem trabalha nos serviços administrativos, mas de facto nas escolas antigamente era assim, serviços administrativos a quem é serviços administrativos, e nós, a função de educar, a função de dar matérias com qualidade, de fazer das aulas momentos mágicos. Sem magia, sem utopia, sem a energia do conhecimento, não há escola pública de qualidade. E foi isso mesmo que os últimos governos, sensivelmente nos últimos 20, 25 anos, nos roubaram. E é bom que nós saibamos que nos roubaram, porque o grande objetivo deste esquema neoliberal, que já não distingue políticas de esquerda e de direita, vou-vos dizer muito sinceramente, os políticos hoje só obedecem a dois princípios. A dois princípios e a dois fins. Pretendem apenas e só sair dos governos para conselhos de administração de empresas. Se não for para conselhos de administração de empresas, a única coisa que pretendem é um lugar internacional. Se for no caso da educação, é um lugar bem posto, bem remunerado na OCDE. Isto tem de ser dito. Isto tem de ser dito e não é populismo, é mesmo assim. Então nós temos de fazer levar ao governo e aos nossos representantes, aqueles que são os deputados, independentemente da cor política, nós temos de, porventura, no 25 de Abril, mas também no 1º de Maio, fala-se muito agora do 25 de Abril, eu gosto do Dia do Trabalhador e gosto do Dia da Liberdade. Pois bem, no dia 1 de Maio, era bom que, para além das palavras de ordem que justamente nós invocamos,
era bom que aparecessem muitos professores a pugnar por algo que falta à escola portuguesa. A escola portuguesa, reparem bem, os currículos são um espelho disso. A escola portuguesa convida hoje os alunos a ter horários demolidores. Convida os professores a ter uma carga de trabalho que é, enfim, brutal. Quantos de nós aqui não sabemos que depois das horas e horas na escola ainda levamos mais umas quantas horas em casa a preparar aulas, a fazer avaliações, a tentar salvar os alunos de alguma coisa que nos parece criminoso? Pois bem, a mim o que me parece criminoso é que hoje, na escola portuguesa, feita esta política de terraplanagem das humanidades, ninguém se lembra de algo muito simples que a Escola de Abril deu. Eu fui aluno nos anos 80 na Escola Pública Portuguesa, tive professores extraordinários, porque nas aulas o que havia era a memória, era a história, era as artes, era a literatura, não era o currículo cheio de inutilidades estupidificantes que fazem com que os alunos detestem a escola e fazem com que os professores também fiquem secos de imaginação e secos de saber, pá. E isso tem de ser dito. Os professores têm de ter coragem de fazer às direções de escola, fazer chegar a esta vontade. Há um currículo que tem de ser pensado e feito por nós, professores. Não tem que ser emanado de gabinetes superiores onde estão catedráticos que nunca deram aulas no terreno. Essa é uma das questões terríveis. Veja-se o ensino do português. Quem é que sabe de cor o que é um complemento oblíquo? Quem é que sabe de cor o que é um modificador de frase? Para que é que interessa saber se é oblíquo, modificador de frase, complemento positivo do nome? Meu Deus, é a estupidez levada ao grau extremo com a aparência de ciência. E nós, professores, deixamos passar isto, pá. Não é possível, é óbvio. Se eu fosse aluno, eu também não gostava, pá. Não há poesia, não há literatura, não há história. Os próprios manuais escolares, reparem bem, isto é um convite à preguiça. Assim como é um convite à preguiça, essa nova Minerva da treta, pá, os ChatGPT. Vocês deixem-se ir com o ChatGPT, vão ver onde isto vai parar. É um incentivo à preguiça de alunos e de professores. Não pode ser. Mas nós temos de pugnar por uma escola de qualidade, por uma questão de respeito, mas por outra questão ainda. Há muita gente aqui que tem filhos com certeza a estudar na escola pública. Perguntem-se quantos livros é que os vossos filhos leem. Quantos livros é que leem? Perguntem-se se eles gostam de ler de facto. E se formos honestos, nós chegamos à conclusão que não gostam. E não gostam porquê? Porque falta imaginação. Falta rigor e imaginação, estas duas energias juntas. As aulas são o espaço do rigor, são o espaço da redação, não são o espaço em que o professor põe PowerPoint e está para ali a ditar uma catrafada de coisas sem interesse. Isso é manipulação, isso é doutrinação de um ministério que nos quer de gatas há muito tempo. Querem os professores de gatas, querem os professores acéfalos, querem professores preguiçosos, querem professores acríticos, querem professores mal pagos, querem professores que facilitam aprendizagens, querem professores que são coniventes com mediocridade, porque eles sabem que um povo que não lê, que um povo que não tem história, que não tem cultura e não tem livros, é um povo fácil de governar. Isso tem um nome, queridos amigos. O nome que damos ao regime obscurantista assim tem um nome. Tinha um nome antes do 25 de Abril. Que nome era? Fascismo! É disso que estamos a falar, não é de menos. E o fascismo tem uma nova cara. É a cara do computador, dos ecrãs, do digital. Por isso é que as nossas crianças e jovens não leem nada. E quem não lê não tem armadura, não tem arma, não tem intelecto para se defender. O que é que fizeram os professores nos últimos 20 anos, se não isso? Vejam as licenciaturas à bolonhesa. 3 anos de licenciatura. Vejam os estágios nas escolas. Podemos comparar os estágios nas escolas de hoje com os estágios de há 20 anos, 30 anos, 40? Nem pensar! Nem pensar! É tudo fácil! Toda a gente passa! Toda a gente é genial! Para um professor
para um professor reprovar um aluno porque sabe que as suas... Enfim, o seu saber não gosta da treta das competências. Vieram com essa coisa das competências. Oh, meus amigos, a história das competências é mais uma manipulação de gente que das duas uma. Por nunca ter dado aulas no terceiro ciclo, no primeiro ciclo ou no secundário, não pensa, ou então são mesmo velhacos. A história das competências é manipulação, porque não há competências dignas desse nome quando os alunos não têm conteúdos nenhuns. Isto é tão simples, pá. Como é que um aluno pode ter 16 a português, 16 a matemática, 19 a isto e aquilo, quando nós sabemos, e os pais também sabem, que aquilo é tudo falsificado. E é falsificado porquê? Porque se não for falsificado, o professor tem um processo disciplinar. Se não for assim, o professor fica como que é perseguido por quem, no fundo, nas direções de escolas, e há muitos, estão ao serviço do Ministério da Educação, porque há muitos, e vocês sabem disso, há muitos colegas nossos que são perseguidos por não pactuarem com a doutrina da ideologia oca que implementaram na escola. Ora bem, colegas, eu não quero tomar muito mais tempo, mas eu vou dizer algo que por estes meses e em muitos artigos que tenho escrito e também livros, não quero, enfim, fazer aqui, não me apetece, mas quem quiser que vá ver. Em todo o caso, desculpem, isto aqui não sei se é o João Costa. Ou talvez seja o António Costa. Mora aqui em Benfica, o António Costa. O António Costa mora aqui em Benfica, mora ali nas Pedralbas. Eu, se fosse primeiro-ministro, eu juro, falo com o coração e falo com a razão e com o coração. Eu vou ser muito franco. Eu acho que esta gente nunca deve ter visto a coragem de alguns políticos em outro tempo da Europa ou do mundo. O Robert Kennedy, candidato às eleições americanas em 68, uma das coisas que esse homem extraordinário fez foi, já nos anos 60, e porque tinha lido um livro do Alan Bloom, intitulado A Cultura Inculta, ele foi-se pôr ao lado dos professores americanos que, como nós hoje, lutavam, e não conseguiram vencer, lutavam por uma profissão digna. Mas foi-se pôr ao lado deles a sério. É escandaloso para mim, custa-me, que o meu primeiro-ministro, o nosso primeiro-ministro, um governo eleito com maioria, não tenha a humildade de vir ter com os professores e aqui, falar connosco, ouvir as nossas queixas e perceber que a nossa luta não é só a luta dos professores, a nossa luta é a luta pelos pais, é a luta por todas as profissões, é a luta pelos alunos por uma razão relativamente simples. É que se nós, professores, somos mal pagos quando estudamos afincadamente para ser professores, se nós, professores, temos graus diversos, escalões diversos que estão congelados há 6 anos, 6 meses e 23 dias, e no fundo, em rigor, há mais, então reparem, se nós não vencermos esta luta, o que é que há de ser das lutas futuras de alunos que passaram pela escola pública e passaram por ela de forma acrítica, acéfala, sem consciência histórica? O que é que espera os vossos, que futuro espera os nossos filhos, se não formos nós hoje, em 2023, a fazermos da escola o lugar onde eles podem ganhar consciência histórica e consciência crítica? Que futuro lhes espera? O futuro de pobreza, que é o que está a ser construído em Portugal. O futuro da imigração, com convites explícitos ou não do primeiro-ministro que vier. Então nós temos de levar esta luta aos próprios pais e dizer aos pais que se juntem a nós e não nos acusem, seja em que momento do ano letivo for, por lutarmos por algo que é óbvio. Não é só a questão salarial, não é só a questão da progressão nas carreiras, não é só pôr fim a esse modelo estúpido, fascisante de avaliação do desempenho escolar. Não, isso então é outra coisa que tem de ser, rapidamente tem de se dizer que aquele modelo não vale. Aquele modelo é um convite à delação, é um convite à perseguição, é um convite, é o dividir para reinar. Foi isso que estes Ministérios da Educação sucessivos fizeram. Dividir para reinar. Dividir os professores para reinarem. E nós temos de dizer basta. Temos de dizer que não. Pois bem, colegas, a única maneira que há, a meu ver,
é em todas as ocasiões em que façamos vigílias, em que façamos manifestações, não basta cantar 1, 2, 3, já cá estamos outra vez, não é só isso. Tem de se arranjar palavras de ordem. Não me obriguem a vir para a rua lutar, não me obriguem a vir para a rua cantar, o que quer que seja que tenha espessura histórica. Nós precisamos disso como pão para a boca. Um professor, qualquer professor, é um agente multiplicador de cultura ou então é simplesmente um tarefeiro e um tecnocrata. Queremos ser tarefeiros e tecnocratas? Não. Somos isso? Não. Mas conduziram-nos a isto. E por isso é que neste momento é urgente dizer aos pais: senhor pai, senhora mãe, senhor encarregado de educação, olhe, eu vou reprovar o seu filho na minha cadeira, porque o seu filho não sabe em rigor nada. E se eu fizer o seu filho transitar, eu estou a ser conivente num crime. Porque estou a contribuir para que ele seja um cidadão acéfalo e acrítico e seja um trabalhador mal pago num Portugal que daqui a anos será com certeza, se é que já não é, um dos paraísos das empresas que exploram em grande e pagam em pequeno. É isso que está a acontecer em Portugal. E nós temos de pôr fim a isso também. Por isso é que a luta dos professores é uma luta de todos. É mesmo uma luta de todos. Eu não sei se estão aqui pais que não sejam professores, disseram-me que haveria pais encarregados de educação. Eu espero que haja. Espero sinceramente que haja. Se os pais, se os encarregados de educação estiverem atentos ao comportamento dos adolescentes, ao comportamento das crianças, ao comportamento dos pré-universitários, alunos que estão hoje no 11º e 12º, são os encarregados de educação que têm de pôr as mãos à cabeça e dizer aos professores: sim, em nome dos nossos filhos nós temos que estar convosco. Eles só vão perceber isso, os pais só estarão ao nosso lado, se nós fizermos algo que me parece difícil, mas ao mesmo tempo simples. Em todas as ocasiões com reuniões de pais, com encarregados de educação, nós temos de fazer perceber aos pais que o ensino está mal, não é porque nós nos manifestemos. O ensino está mal porque quer professores, quer alunos têm sido arrastados para a ideologia louca de uma educação sem sentido. É isso que está em causa e os pais têm de perceber isso. Uma escola sem livros, uma escola que formata, que é o rolo compressor de professores e pais, de professores e alunos, que é no fundo o espelho da ideologia louca, isso é uma escola que nós não queremos. Caros colegas, eu vou dizer umas últimas palavras, dizendo o seguinte: é com alguma emoção que venho falar aqui convosco em Benfica, tendo eu estudado na Quinta de Marrocos e depois na Escola Secundária Virgílio Ferreira nos anos 90. Nós estamos aqui em bom número, é verdade. Mas eu sou franco, eu pensava que ia estar mais gente. Há uma palavra que nós temos de erradicar da escola e atrevo-me a dizer do modo de estar em Portugal. Em França, neste exato momento, por muito menos, porque, pasme-se, a idade da reforma vai subir para os 64 anos, o que é que fizeram os franceses? Estão aos milhões na rua, dizendo a Macron que não pactuam com políticas assim que espezinham as pessoas que trabalham. Ora bem, nós em Portugal, o país com os salários mais baixos da Europa, o país com a carga de impostos mais alta da Europa, os nossos ministros da Economia são verdadeiros feiticeiros das contas. No país com os ordenados mais baixos, qual é o país com os impostos mais altos? Somos nós. Quer dizer, isto é demais. Pois bem, por muito menos os franceses estão a reunir-se na rua e não têm problemas nenhuns a estarem na rua sem medo. Nós, professores, não podemos estar na rua com medo, nós não podemos estar nas escolas com medo. Há uma palavra que nós temos de erradicar definitivamente, é a palavra medo. E em vez da palavra medo, defender outras palavras. Sim à escola pública com memória. Sim à escola pública com cultura. Sim a uma profissão bem paga, respeitada, porque os professores são agentes multiplicadores de cultura, não são tarefeiros, não são burocratas, não são empregados de escritório, de serviços administrativos nefandos. Nós somos fundamentais na ação pedagógica com os alunos.
Nós somos quem pode fazer crescer os alunos para que Portugal venha a ser uma democracia de facto mais forte que hoje não é. É isso, para mim, que vale a pena no ensino, nós sermos professores, agentes multiplicadores de cultura, gente que defende a democracia, a liberdade, a história, as humanidades e diz não à ideologia louca do PowerPoint e do digital. Obrigado. Acho que está tudo dito. Vamos ouvir mais uma ou duas músicas e depois